Senhor, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Deus, por mais essa manhã, Deus. Obrigado, Pai. Te agradeço pela vida de cada um dos Teus filhos aqui estão, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Pai. Pai, que nesta manhã o Senhor vai abençoar cada lar, Pai, cada família, Jesus. Nos dê um bom domingo em Tua presença, Senhor. Senhor, que nesta manhã também, Pai, o Senhor possa, Pai, nos capacitar a entender a Tua palavra. Estamos com o nosso coração, Pai, pronto para Te ouvir, pronto para Te receber, Senhor. Abençoe, Pai, o distante, abençoe todos os que estão aqui, Pai. Fale conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Alguma das irmãs sabe que está escrito 371? Eu e a Rocha estou lembrando mais ou menos mesmo. 371. Alguma das irmãs sabe que está? Breve, dia. É Manice. Legal, Manice. Cumprimento de nosso Pai do Senhor. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor com alegria, colocando ao Pai do Senhor nosso melhor. Amém? Ele veio no grande dia, em perguntas findarão todos males e agonia. Este mundo cessarão no céu o pranto, pois não haverá mais dor, de ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor. Ó, que gozo está com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isso, perseguindo sempre a voz. Cessará o céu o pranto, pois não haverá mais dor. Eu ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor. Se Jesus quiser meu dia, o caminho Ele irá. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor. Última lição, irmãos. As irmãs vão dar um plano a gente de novo hoje. A Letícia está pegando meu pé ali já. Mas isso vai mudar o ano que vem. Estamos um segredo aqui, né? Isso vai mudar o ano que vem. Depois fala o seguinte. Hoje a lição do número 13. Vocês foram bem no Natal, gente? Comeram bastante. Ainda tem sobra ainda lá. Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé. Lição do número 13. Texto Paulo diz assim. Texto Paulo se encontra em 1 Coríntios capítulo 9, 27. Antes subjugo meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Verdade aplicada. A convicção da experiência da conversão, a firmeza nas verdades bíblicas,
cristão. Leitura, quem tem a revista, se encontra na carta de Gálatas. Aqui são versículos sortidos, para a gente vai para a revista. Como de costume, ler os irmãos do outro. Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 6, versículo 17, a igreja. Desde agora ninguém me inquieta, porque trago o meu corpo à fraca do Senhor Jesus. Agora, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, 7 e 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, batalhei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Vamos ler todo o versículo 7 mais uma vez? Combati o bom combate, acabei a carreira, batalhei a fé. As crianças estão em cima da professora Priscila. Hoje os jovens vão ficar conosco aqui também, você abençoado pela palavra. E agora eu passo o trabalho para o nosso pastor Gilvan, que vai estar apresentando o pastor dessa noite. Cumprimentamos o irmão com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por mais um dia que nós estamos na casa do Senhor, para juntos nós louvar e glorificar a preciosidade do Senhor do Senhor. Na manhã deste dia, está conosco o nosso pastor Eliel Sobrinho, dá pelo menos oi aí, pastor. Que será o responsável para estar trazendo o fechamento desta revista da Escola Bíblica Dominical. Sabemos que estão sendo ausentes dos irmãos, estão viajando, vamos ficar dormindo, mas quem deseja sempre aprender um pouco mais, ele se disponibiliza e vem para a casa do Senhor. Amém, amor? Então, quanto mais tu se prepara aí, alguém tem um hino aí, sabe? Está sonorizando aí? Alguém tem um hino? Os cantores, cantoras, as irmãs a Deus, pronto. Tem Regina, tem irmã, glória a Deus. Ó, quem tem, gente? Amado, por gentileza, coloque sobre nossos pés. Vamos aqui dar o bem-vindo para o pastor Eliel, para a dona Alma que está conosco nesta manhã, para nós termos de alegria que tem conosco. E como nós vamos assim recepcionar, vamos dar um bem-vindo bem caloroso para o pastor Eliel. Vamos lá, 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos melhorar dizendo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tenha toda a liberdade para administrar a palavra. Amados senhores e irmãos, se assente por gentileza. Quando eu recebi o convite aqui, amigo, novo companheiro, o apóstolo Gilson, eu fiquei muito contente, né? Porque faz aproximadamente uns, acho que 15 a 18 anos que eu venho para cá. Eu não estou exagerando. Aqui eu venho muito. Eu conheço bem Guarulhos, né? O senhor sabe. O senhor conheceu o saudoso pastor José Pereira, né? Então eu venho em Guarulhos desde 73. Quando o pai dirigia Vila Galvão. Faz tempo, né? Né, Jardim? Jardim tá velho, até careca.
E eu prego há 30 anos em Guarulhos. Eu creio que eu estive agora recentemente com o pastor Anular, nosso amigo, me deu o nome chama José Augusto, estive com ele. Enfim, mas sempre é uma alegria passar por essa casa, por essa casa de Guarulhos, estar aqui junto com os irmãos, no fechamento da escola bíblica, legal, a EBD, nós conhecemos esse termo acrônimo e acróstico, e a satisfação. Deus abençoe os ministérios, a casa, a família, transmita um abraço à presidência, ao pastor Cleber, Deus é pastor Juca, é tanto pastor na cabeça, Juca, para diminuir isso aqui. Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe vocês, participando do estudo. Até hoje, eu particularmente, eu frequento a EBD. Não é porque a gente prega a viagem e deixa de frequentar. Frequento a minha igreja. Sempre quando posso, eu estou lá, estudando juntamente com os alunos da missão. Hoje, logicamente, eu estou na Assembleia de Deus da Missão, aqui em Guarulhos, Belém, que é chamada aqui em São Paulo, por causa dessa viagem missionária. Mas eu sou fruto e filho de Guarulhos e também filho do Madureira. Meu pai estava na antiga fundação do Brás, na Major Marcelino, em 1963. Ele estava lá. Enfim, eu sou fruto de oração de Casa Amarela. Quem sabe de Casa Amarela? Quem é de Recife. A primeira igreja de oração, Betina Barretos. E, enfim, que era a missíssima da minha mãe e também da minha tia, que faleceu com mais de 90 anos, faz aproximadamente um ano. Olha um pouquinho que ela faleceu, acho que nem isso. Enfim, então louvamos a Deus por isso, por estar aqui em Guarulhos. O pastor José Augusto falou isso, né? Mano, Miguel, filho do Pereirão. Ali trouxe a recordação do antigo Vila Barros, tranquilo, 1964, lá 65, quando o pai tinha uma rural e o pai ia às igrejas. Enfim, então para nós sempre é uma alegria. Eu fiquei espantado e embasbacado porque quando eu passava por aqui e nós vimos vários igrejas, não havia, não tinha tanto esse desenvolvimento, né? Em alguns lugares de Guarulhos teve um desenvolvimento muito significativo. O sonho da minha mãe era morar na cidade de Guarulhos, mas não foi possível. Deus levou o pai e a mãe. Hoje está sendo velado a minha cunhada, a irmã Marta, com câncer, com câncer do peito, esposa do meu irmão Edivaldo, pastor Edivaldo, está sendo velado lá em Itaquaquecetuba, família e parte dele para lá. Não dava para mim até o Caiobi, ir para cá outra vez, onde eu estive em Atibaia, e o carro parou no retorno, mas hoje de manhã nós conseguimos chegar aqui. É assim mesmo, a nova missionária. Deus abençoe a todos vocês, a sua independência. Deus continue dando sabedoria, que é extremamente importante, né? A EBD Escola do Domingo. Mas antes da gente fazer aqui um apanhado, centralizar dos textos que os personagens escolhidos, vou escolher aqui, e eles são riquíssimos. Mas, pastor, eu estou na obra de Deus há 30 anos consecutivamente. Para quem não me conhece, para quem não lembra mais, eu estive a última viagem na ilha de Marajó. De Marajó é 17 municípios. Eu estive no último em Curralinho, no Rio Pará. Estivemos lá no Rio Pará. Fomos até Belém, e Belém, pegamos o barco e seguimos o dia de barco até Curralinho, ilha de Marajó. Já estive também no Pará, em Narideu, que lá eu fui para São Domingo do Araguaia, 700 quilômetros, em Garapé-Açu. Estivemos em Mojuí dos Campos, fomos até Belém, Belém e Santarém, 40 quilômetros até Mojuí dos Campos, acho que é o Nazareno. E eu estive também retrasado no final, antes do falecimento do pastor presidente, Gilberto Marques. Estivemos ali na convenção da comunidade, né? E sempre no Pará. E dessa vez fomos até Mojuí dos Campos, e lá o dia de barco pelo Rio Amazonense, entre o Rio Negro e Solimões, são 2 rios que não se misturam, né? Um salgado do doce, é incrível se ver aquela cena.
E no rio Amazonense, o rio Tapajós. É um rio sujo e outro limpo. Você tem a divisão certinho. Quem está para cá não vem para cá, e quem está para cá não vem para cá. É muito bonito. E nas bases missionárias de Minas Gerais. Era para ele estar agora, esse final de semana passado, em São Lourenço, sul de Minas, a base missionária lá com o pastor Antônio Romero, mas não foi possível, né? A viagem dele pela Europa e era aniversário da igreja. De lá nós tivemos também uma cidadezinha pequena chamada Aiuoca. Aiuoca é uma cidade de 7 mil habitantes, conhecida por certo Santo Daime, aonde aquela atriz do Célia Santos teve aquela experiência com o chá alucinógeno de lá. Estivemos 12 anos consecutivo em Minas Gerais, em Viçosa, na base missionária também na Ultimato, e agora estivemos em Miraí e Coimbra. Coimbra nós estivemos em Portugal também, em Portugal. Estivemos no Acre, no 10º Fórum de Educação Cristã, e estivemos também no sertão do Ceará, em a Cearense aqui, Crato, Juazeiro, Protegido, Morada Nova, Nova Olinda. Fomos para Sousa, Paraíba, Fronteiras, Piauí, em Chu, Pernambuco. E também estivemos no sertão da Bahia, lá em Jacuípe, Itatiaia, Saúde, Capim Grosso. Estivemos lá pela região. E fora, região de Mato Grosso, interior de São Paulo, né, Brasília, Paragominas, 12 consecutivo, Goiânia e outros estados, né, Alagoas, enfim. E a nossa ajuda, pastor, você traga o livro para incentivar a leitura e os trouxe para a obra missionária, né? A gente dá um estudo sobre tatuagem, uma história contada na pele. Nós explicamos sobre a triologia da psicopatologia do sofrimento da alma, sobre a ansiedade, a depressão, sobre o pânico, o suicídio, o que está acontecendo na geração atual, somente a geração das redes sociais, estou falando do vício, e está acontecendo coisa muito trágica, que eu poderia citar aqui, vou citar rapidamente. De ontem, no cabo do aborrecimento programado, você navegar em redes sociais é um dirigir inteligente, né? Você tem redes sociais? Claro que eu tenho. Só que eu não sou viciado nisso, isso aqui não pode tomar meu tempo todo. E tem pessoas que, infelizmente, a geração nova é a geração do empreendimento e acaba desvirtuando. E tem pessoas que vêm para a igreja, em vez de adorar o Senhor, fica navegando no Facebook, no WhatsApp. Então não faça isso, a não ser por necessidade. No caso do que está lá em cima ali, fazendo as coisas direito. Mas, fora isso, dentro do culto, evite fazer essas coisas. E o outro é o francês Michel Demoguete, fábrica de cretinos virtuais. Ele mostra que a geração recente, quase todas, tem um cognitivo menor, né? Não te deixam ser perdido, os valores perdidos. Não é o nosso caso aqui da exposição, né? Que é o estudo até onde serve o sofrimento em que tem causado na humanidade a atual situação do país. Então nós ajudamos aí, pegamos pessoas com problemas psiquiátricos, problemas com dependência química, conhecemos várias casas de internações, então ajudamos. E também ajudo pessoas que particularmente não têm em redes sociais. Eu ajudo senhores, senhoras, casas, família que foram deslocadas, jalocamos. Então ali tem os dois. E tem os livros também. Eu gosto de ler psicologia, filosofia, antropologia, dialética, logoterapia, hebraico, grego, latim. Eu sou estudante. Eu gosto de ler e incentivar as pessoas a ler. E hoje eu trouxe um acervo aí muito significativo, né? E os livros são 1,20, a maioria, e 3 por 50, dependendo do livro, 4 por 50. Mas leia, não perca o hábito da leitura, tá bom? Não faça isso, não perca o foco. Redes sociais, virtuais, não substitui o físico. Nunca faça isso. Hoje tem um chat GPT, né? Que hoje as pessoas até copiam as mensagens, infelizmente, né? Fala coisa necessária. Então hoje a preguiça tomou conta de muita gente. Mas eu parei isso com vocês lembrarem a EBD, né? Escola Bíblica Dominicana, como se iniciou, como se envolveu, como chegou até nós, né? Sabendo que as pessoas estão em viagem, louvamos a Deus por isso, porque é um descanso merecido. Ali tem inúmeros livros, ali tem umas Bíblias. O seu saudoso pastor Evandro, no setor 4,
Eu comprei todo o arquivo dele, mais de 4.000 livros. Então as Bíblias já foram tudo embora. A maioria dos livros tem a assinatura dele. Então, tem ali os livros, tem as Bíblias, Bíblia hispânica, ele era amigo do Satiro, missionário Satiro. Enfim, tem bastante coisa ali, tá bom? Se puder nos ajudar, eu ficarei muito grato. Meus queridos, a lição sempre riquíssima no seu conteúdo, na sua questão histórica, nos seus personagens. Aqui na finalização, logicamente, nada mais deixado por último o apóstolo Paulo. Mas eu escolhi um personagem que eu gostaria de conversar com vocês, ministrar sobre isso, já mediante esse louvor tão bonito que está sendo cantado, essa necessidade. Mas a lição é riquíssima, vou só pontuar algumas para você ter o conteúdo, para você estudar. Primeiro falando sobre Gera. Então algumas coisas não precisa pedir orientação divina. Por incrível que pareça, tem alguém que nos oriente. Nunca desfaça da orientação de alguém que quer te ajudar, que quer nortear o seu pensamento, o seu caminho, sua chamada. Nem tudo é aquele negócio, eu vou orar. Não, vai devagar por aí, não funciona assim. Na das cartas do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que é dividida em duas partes, uma primeira carta, é uma segunda carta, que a primeira carta não canonizada foi perdida, 1 Coríntios 5:9, que os seus fragmentos possivelmente estejam na segunda carta, do capítulo 6, do 14 até o 7:1. Então, ele, da primeira parte, ele vai tratar dos problemas internos, que ele sabe atrair de uma família. E essa família não trouxe fofoca e problema, não. Ela trouxe orientação do que estava acontecendo dentro da igreja. No capítulo 7, aí ele vai responder as perguntas e pregações que vinham acontecendo na igreja. Então, algumas coisas, quando Deus não nos revela, quando Deus não nos orienta, mas tem alguém que vai nos orientar. E nunca dispensa essa orientação. Então, quem orientou Moisés, Moshe, que é os 3 Moisés mais, vamos dizer assim, não idolatrado, mas muito reverenciado pelo Israel, é o Moisés da Bíblia, o segundo Moshe Dayan, século XII, né, o grande filósofo, e o terceiro Moshe Ben Maimonides, o terceiro Moshe Dayan, da guerra do 7º dia. Então, Moisés recebeu essa orientação, porque havia em sua responsabilidade 3.263.000 pessoas. Isso é uma contagem do doutor Adam Clark. Ele faz uma contagem, para você ter ideia, que não é aquela contagem que passa na Record, não, aquele grupinho de gente, não. 3.263.000 pessoas. Isso é outra mensagem que a gente prega no mês, né, que é o livro de Shemot, a Bíblia da saída, da retirada, que no capítulo 1 do Êxodo, versículo 5, termina a história de uma família. No capítulo 7 começa a história de uma nação. E no capítulo 12, versículo 37, fala 600.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. E não se contava porque havia guerra, a baixa era muito grande. E havia essas desproporções. Como existe, escute, irmãs, por gentileza. Essa coisa é muito importante que eu falo. Nós vivemos numa sociedade monogâmica. Existe monogamia, poligamia, poligamia, poliandria e assim vai. Endogamia, exogamia, que significa isso? Tudo ia manegado. Mas nós vivemos uma sociedade monogâmica e há um desequilíbrio demográfico. Estatisticamente existe 7 bilhões e 600 milhões de população no mundo e 5 bilhões e 200 milhões são mulheres. Então o homem está escasso. Ontem eu fui Atibaia, congresso dos varões, tinha meia dúzia de homens só. Você faz congresso de mulher, não tem lugar e ocupa todo o espaço, tem pouca cadeira do lado aí fora, não é isso? Porque o não é. Aí um cuidado que tem orientação para o feminismo. Ser feminino é uma coisa, ser feminista é outra. Isso é uma ideologia de Simone de Beauvoir, a francesa, e Alessandra Calontai. Então tome cuidado com isso. Infelizmente, Deus não fez homem e mulher para ser superior e nem inferior. É uma leitura errada da Bíblia. Somente do apóstolo Paulo. Mulher sujeitários é taraço do grego, significa um termo militar. Não é uma sujeição séria, desorientada, inferioridade. Não, isso aí fica para o feminismo. Então, havia uma população de 3 milhões. Andando lá que faz uma breve orientação, dizendo, cálculo, que se você pegar 6.000 homens, sem contar mulheres e crianças,
e 2/3 fosse casado, seria aproximadamente 20 anos para cima, fosse casado, seria aproximadamente 400 mil pessoas. Dessas 400 mil pessoas, se tivesse em média aí 5 filhos de 20 anos para baixo, seria 2 milhões de pessoas, que seria mais do que a população de Guarulhos, né? Ou chega a isso, Guarulhos, mais do que a população, perde a população de alguns estados capitais. Aí a tribo Levi não era contada, 45 mil, 23 mil mulheres, 22 mil homens, e a mesma estatística, 2/3 fosse casado, teria em média aí 33 mil pessoas. Se tivesse em média essas 33 mil pessoas, 5 filhos, 20 anos para baixo, seria 136 mil pessoas. Havia um grupinho pequeno, chamado Ref Orá, ou seja, uma mistura de gente, né? Pequenininho, 20 mil pessoas. Eu vou usar a cidade de Guarulhos, não sei se estava lá no começo do Galvão, lá no Munhoz, ou estava para a região de Fortaleza, lá para dentro, eu não sei. Mas é um grupinho que atrapalha, que incomoda. Por isso que Deus falou: Moisés, desce, que o teu povo se corrompeu. Aí a tradição judaica, ironicamente, diz: Moisés disse, não é o meu povo. Deus falou: esse é teu. Você anda com pessoas que eu mandei você não andar. Você anda com um grupo de pessoas que eu não mandei você andar. Você traz pessoas que eu não mandei você trazer. Então não queira ter maior compaixão do que Deus. Não tenta ser mais misericordioso do que o Senhor. Tá bom? O nosso coração é enganoso, que sabemos. Então a orientação nós temos aqui. E não é de já, é de pronta, né? Essa orientação que ele precisava, senão estava estressado. Tem pastor e denominações, sempre em detalhe, que ele quer levar a igreja sozinho. Ele canta, ele prega, ele fala, ele ora, mas só tem ele na igreja. Então, hoje a síndrome do estresse aqui, né? E de outros sintomas emocionais está aí presente. Então toma cuidado com isso. Até as dirigentes, né? Então delega aí autoridade, poder, e aqueles que são delegados autoridade e poder, saiba lidar com isso, tá bom? Não suba na cabeça, não. É outra coisa. Aí nós temos em seguida aí um grande líder, estrategista, Josué. O livro de Josué é o livro da batalha, de guerra, é o livro de conquista, diferente do livro de Juízes, posteriormente falando, mas é o livro de conquista, de guerra, né? Da conquista. Josué é aquele que está sempre, né? Como Paulo ficava aos pés de Gamaliel, ele ficava na tenda de Moisés. Então ele tinha uma informação, estrategista, né? Que Deus precisava de homem assim. Por isso que Deus, no começo, disse: como foi com Moisés, também serei contigo, trazendo a mesma revelação, segurança, confiança, que ele não temesse diante da adversidade. Mas a Bíblia não traz homens perfeitos para nós. A Bíblia não traz, porque escute, santidade não é sinônimo de perfeição. Santidade não é ausência de defeito. Você está entendendo? O termo Kadosh, ela tem o objetivo de separado por Deus, separado para Deus, por Deus, para ser usado na mão de Deus. O conceito de santidade hoje está, infelizmente, na roupa, na alimentária, não tem nada a ver uma coisa com a roupa. Infelizmente, a igreja pentecostal, ela é dividida, segundo um pouco resto sociólogo, em 3 ondas. A primeira onda, estamos aqui, com suas ideias, que eu estive lá no banco, onde os missionários sentaram, vi a igreja batista, crucificada, e é o primeiro lugar que eles ficaram ali, estava na ruína, esqueci o nome, estivemos lá. Então, a igreja histórica, uma delas, Assembleia de Deus. Depois, em 1940, chamada segunda onda, são os dissidentes que saem dessa igreja tradicionalmente, como eu citei, e a igreja que veio os imigrantes para também implantar, uma delas a quadrangular. Enfim, então você tem isso dentro do cenário brasileiro. E terceira onda, igreja neopentecostal. O que é a igreja neopentecostal? Ela surgiu nos anos 70 e pouco, mas ela veio para contribuir. Mas só que posteriormente, né, o antigo sabe, a partir dos anos 90, como 2000, todo o cenário foi mudado. Todo o cenário, a questão litúrgica, a questão das pregações. Por isso que a nossa crítica, aí nós agregamos a quarta onda, aonde esse evangelho hoje
é o evangelho hedonista, materialista, egoísta, é o evangelho prazeroso, é o evangelho sem vida, sem graça, é o evangelho que satisfaz uma geração insatisfeita, chorona, mimada. Cada lição poderíamos ficar de um bom tempo discorrendo sobre ela, a importância de entender e compreender essa situação. Então, infelizmente, eu estou vivendo isso. E o livro de Josué nos traz ali esse contexto, essa orientação dessa conquista, dessa liderança, dessa segurança que Deus transmite a ele. E assim vai sucessivamente. Então, tem os erros, você fez esse encontro de Moisés, esse encontro de Josué, posteriormente você vai encontrar nos homens de Deus. Depois, seguidamente, você tem Caleb. Caleb, ele não é israelita. Alguma lição, um comentário sadio. Isso não tem só no Madureira, isso tem na lição do Belém, a gente que é autodidata, pesquisador, estudante. Tem hora que o escritor ele dá uma viajadinha, isso aí é Roland de Vaux, isso aí é um francês. E Caleb não é israelita, pastor. Caleb vem em campo. Eles são pessoas que começam a entrar dentro da sociedade judaica e começam a fazer parte do exército de Davi. Começa a fazer parte da comunidade, começa a fazer parte da sociedade de Israel. Então, cara, é um exemplo também de ir, de ver, de perseverar, de entender as coisas pela fé, pela confiança, pela certeza e segurança daquilo que Deus lhe dá. Ele é recompensado por isso. Ele é recompensado. Escute, nós não perdemos nada estar na casa de Deus. Não perdemos nada quanto ao Senhor. Quem perde, com todo respeito, tirando esse trabalho e tirando aqueles que estão viajando, mas no ano todo, aqueles que pensam que está perdendo tempo, fazendo, trabalhando, estudando na casa do Senhor. De posse, Deus nos recompensará. Deus nos recompensará. Pode ter certeza dessas coisas. Deus nos recompensará. Caleb, esse é um exemplo disso para nós dentro da Bíblia Sagrada. E nós não temos só essa questão de Caleb como a questão da perseverança, da fé que mudou o destino, né? Enquanto a incredulidade ela é maior do que a credulidade. Infelizmente, os interesses é maior do que pelo interesse do reino do céu. Sempre a Bíblia mostra. A Bíblia fala mais do inferno do que do céu. A gente fala muito do céu, mas a Bíblia fala mais do inferno. Somente no Novo Testamento, as pregações de Jesus Cristo, ela norteia, ela conduz, ela rega por esse caminho. E essa é uma realidade. Então, tanto se espia, infelizmente, sempre a maioria acha problema, defeito, que é o chamado hoje dos igrejados, né? Tudo tem uma aplicação atual, daqueles que não compensam a mim, não vale a pena, então vai para o futebol, vai para o jogo, vai para onde você quiser, né? Só não atrapalha a obra de Deus, porque as linguagens hoje, eu não posso ter essa liberdade de falar algumas coisas em lugar, porque já tomaram o microfone da minha mão, já mandaram bilhetinho para mandar parar, para mandar falar. Eu não sou um menino, eu vou fazer 60 anos, eu fui criado no Evangelho, ainda que eu saí um pouco da casa de Deus, mas eu acompanho aqui, somente eu não falo barulhos antigos que eu levante, né? Celso Lopes, quem lembra de Celso Lopes? Então, poucas pessoas conhecem, o senhor conheceu, né? Então é uma coisa boa. Então a gente sabe disso. Hoje não. As linguagens de hoje não. Fora é jogo, futebol. Vai dando ibope esse lixo. Deus, Jesus conhece os verdadeiros adoradores. Ninguém manipula dentro da igreja. Você não pode meter o louco em Deus, porque Ele é onisciente. E nem meter o louco em você mesmo. Porque na filosofia socrática, a alma é a voz secreta do coração. As linguagens aí canta lá em Franca, no pastor Zé de Paulo, Madureira. Fiz 3 dias ontem, Pedro Cunha, Igarapé Sul, outros lugares. Esqueci o nome das cidades, né? Então, enfim. E eu falei sobre avivamento, movimento pentecostalista. A pregação é pentecostalista, que não é avivamento, e avivamento não é movimento. Hoje é uma substituição de uma cantoria. É um cântico do canto. É uma redundância. Parece um mantra, tem louvor, mas não termina nunca esse negócio.
Ele escolheu 12 homens para impactar o Evangelho, a palavra de Deus. Deus procura nos lugares onde ninguém vai. Uma dona de casa, uma faxineira, um faxineiro. É assim que Ele procura. A ótica de Deus não tem nada a ver com a nossa ótica. Isso aí é as revelações de Jesus na escatologia Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, que 2 igrejas, de Esmirna e de Laodiceia. Olha a ótica de Jesus. De Esmirna, extremamente pobre, termo grego, pitous, aquele que sobrevive para não morrer. Por isso que a oferta da viúva ninguém dá, e nunca enfia a mão vazia na sala, tá? Não faça isso. Em Benicrá, que ela trabalha para sobreviver, que todo mundo faz. E na igreja de Esmirna, a igreja sobre integrantes de integrante. O manual de Agarrado traz cronologicamente, historicamente, as 7 igrejas. E a segunda igreja, a igreja de Esmirna, de mirra, extraída por esmagamento, né? Uma planta onde liberava o excelente perfume. É a igreja subterrânea. Eu estive em Quixadá, uma igreja subterrânea. Eu estive lá, conheci, sabe? Enfim, então, cuidado. Ótimo, Jesus disse: eu sei que tu és pobre, mas tua igreja de Laodiceia também tu és rica, mas não vejo nada. Ele usa o termo desgraça. Desgraça é o prefixo na língua portuguesa. Eu não vejo graça na tua liturgia, no teu culto. Se a outra mensagem, quando 5 erros que Davi cometeu ao conduzir a arca de Deus, colocou no carro, fez um carro novo, colocou no carro dos folhos, se alegrou. E assim, a gente se alegra com tudo e pensa que o céu está sendo conivente. Não. As coisas têm que ser corretas. Não precisamos da interferência mundana dentro da igreja. Nós precisamos do céu, da glória de Deus. Por isso que Ele procura os verdadeiros adoradores, porque eles não têm, eles são decoretos. Avivamento, raiar, no hebraico, significa vida com Deus. Vida com Deus. Vida com Deus. E acontece nas nossas viagens, aquelas orquestras, né? Até na Zona Leste, na igreja de tudo é. Mas toca, canta, não procura o camarada lá fora. Você entra na igreja, em vez de eles orar, está nas redes sociais. Vai andando embora. Aí quando a mãe ou o pastor chama atenção, a mãe acha ruim. Então deixa ir para o inferno. Fica tranquilo, deixa ir para o inferno teu filho. Não sabe o que é inferno mesmo, eternidade. Brinca não com o negócio. Dando continuidade. Aí temos aí, cara, conquista, né? Aí sempre os valores aí. Nós temos aí Raab, escuta, prostituta. Há 2 tipos de prostituta. 2 tipos de prostituta no Antigo Testamento. No mundo grego há 3. Chamada a porneia, é a classe mais baixa. Tem a auletriz e reteres. Hoje você encontra essas classes de prostituta. A dançarina, a bailarina. Já existia isso no mundo grego romano. Eletizada. E havia aquelas que se vendiam barato, se banalizavam. Por isso que Hebreus capítulo 12, Deus vai chamar essa saúde de quê? Ele vai chamar de fornicário. Fornicário é um termo latim, de formix, que vem de abóbora. É que as mulheres não tinham esse apreço que vocês têm, essa conquista. Por isso que não deve misturar. Cuidado com redes sociais. Irmãs pregadoras saem falando coisas desnecessárias. Tome cuidado com isso, sabe? Quando valorizando extremamente ou desvalorizando, não faça isso. Aí equilíbrio, Deus não fez nada errado. Então havia essa satisfeição barata. E a obra das mulheres não tinha tanta expressão no mundo cultural grego-romano, nem todas tinham. Então elas iam se prostituir, ficava debaixo de uma norma. Ela ia ganhar a vida. E Raab é chamada como hebraico de Saná. É uma prostituta não cultural. Jezabel era prostituta cultural. E eu vou falar coisas com muito carinho, com muito respeito, com muita ética. Quero falar isso com vocês. Isso aí é outro trecho que eu sinto sobre outra mensagem. A sua vida é verdadeira. Quando eu faço a estrutura do livro de
de João, em apresentação, composição e preparação. Aí a gente mostra João capítulo 8, aquele versículo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não falou para pecador lá fora, Jesus não falou para o traficante lá fora, Ele falou para quem conhece o Evangelho. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Cuidado com o sistema religioso. Ele é um mapa de cimento que eu falei ontem para os varões sobre a mulher cananeia. A igreja quartelada, cimentada, fechada, o egoísmo. Parece que se eu não fizer isso, eu sou santo, santo, eu vou para o céu. Tome cuidado. A graça é um favor imerecido, é um dom de Deus. Paulo disse: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, ninguém tem mérito em nada, meu irmão. Se não fosse a glória, o sacrifício de Jesus, meu irmão, a gente não estaria aqui. Aleluia. A gente anda por aí e sabe como funcionam as coisas, somente no norte e nordeste, sabe como funciona, e não confunda mundanismo com modernismo, não confunda, não mistura as coisas. Por que eu estou falando isso? Porque quem casou com a mãe de santo foi Acabe, foi ele. A Dalia Breve disse que que Jezabel se prostituiu com mais de 1000 homens. É próprio, escuta, cultural, que da chá, não tem nada a ver com Raab. Por isso que Deus interferia para o Antigo Testamento, e uma das interferências estava relacionada ao que? A idolatria consistia no mundo greco-romano, na Pérsia, no mundo assírio, babilônico, no Antigo Egito. Era comum essas coisas. Jezabel é prostituta cultural. Aí sim, aí havia, com todo respeito, se a irmã colocasse um brinco, era excluída. E alguém chamava ela de Jezabel. Hoje, não brinque não. Alguém coloca você na justiça e não adianta orar a Deus não. Você quer favoritismo? Você pensa que no céu vai ter o quê? Só brasileiro lá cantando? Glória a Deus. Não, irmão. Aleluia. Eu estou falando com todo respeito, com todo carinho. Aleluia. Não tento universalizar o nosso pensamento, nem o cristianismo, até sem entrar em detalhe a questão ética e moral, mas também a igreja não é um ambiente qualquer. Eu não entro de bermuda, faço bem dele, não. Aqui não é a casa da sogra, nem a minha casa. Aqui é a casa de Deus. Porque tem igreja, tem cientista, tem tudo que disser. Porque estão profanando o que é sagrado. Profano diz que ele é fornicário e profano. Profanou, significa que ele nunca entrou na presença de Deus. Preposição. Nunca chegou diante de Deus. Tem gente que está por estar. Aí, meu filho, pouco importa. É o Senhor que está na casa. Ele é o Salvador. Aleluia. Eu fiz 9 anos, estive no presídio do Carandiru. Eu entrei 9 anos por trás daquelas muralhas. Fiz presídio de Guarulhos. Meus amigos são ex-sobreviventes do Instituto Massacre do Carandiru. Trabalho muito com missionário, cadeia, polícia militar, eletricidade, cavalaria. Conheço bastante coisa. Eu não sou só um estudante. Eu conheço muitas coisas na prática. Onde falamos um pouquinho de batalha espiritual. Então, cuidado tem que ter. Raab, por sua vez, ela torna-se uma microempresária. Isso aí é Bill Gates. Uma amiga, ela é uma prostituta. Existe prostituta cultural e cultural. Quem entendeu o que eu falei? Não deve misturar. Você entrar em detalhe em algumas coisas que hoje, nas redes sociais, é complicado você falar. Hoje é mais fácil, é o politicamente correto. O incorreto tornou-se correto. Qualquer coisa que acontece,
é mais fácil ele entrar em equação, é mais fácil criar uma revolta. Eu não concordo, vai estudar, vai ler, vai aprender, vai orar. Eu estava dando aula na minha igreja, mas irmãs ensinando sobre pedagogia. Disse: mãe, não crie um menino como menina, ele é menino. O seu sentimento materno não pode ser maior do que Deus. Assim como o universo entre homem e mulher, morfológico, biológico, fisiológico, neurológico, psicológico. Eu não sou a outra não sou eu. Acabou. Entendeu? Casa moderna, uma moça desbravou lá, gritou bem alto: eu não preciso de homem para coisa nenhuma. E eu disse assim para o rapaz: ela é de Marte, ela é de Vênus, ela é da onde, Senhor? Aí sabe o que aconteceu? Eu explicando questões sociais, antropológicas, questões bíblicas. A moça levantou a mão e disse: eu não concordo. Tudo bem. Eu dou boneca para o meu filho e carrego para minha filha. Dentro da igreja, isso não dá mais fora. Tem coisa que ficar dentro da igreja. Que tem coisa que a gente não pode falar. Porque ofende a integridade, homofobia. Aleluia. O evangelho está mais do que feio. Estão estragando ele. Mas a mensagem do Cristo continua a mesma. Onde eu citei sobre a graça barata de triste bom povo, a cruz sem compromisso, sem renúncia, sem arrependimento, transformaram num coelhinho da Páscoa o cordeiro que bota ouro e chocolate. Meu Deus, até ele está ajudando a enganar. Transformaram o nascimento de Jesus, que não nasceu dia 25, e entramos aí na caminhada capitalista, consumista, ali no 25 de dezembro. Meu Deus do céu, como o negócio está feio para a gente. Ela entra na genealogia, por isso que tem 5 mulheres na genealogia de Jesus, e elas são justificadas. Isso aí é que elas são justificadas. São justificadas. E uma delas, Raabe, tanto Tamar, mas Raabe não é uma prostituta cultural, enfim, e ela é bem justificada. Nós temos aí sobre Ana. Eu ia falar sobre Ana, sobre esterilidade, mas eu vou continuar aqui. Esterilidade. Esterilidade, 3 tipos de esterilidade dentro da Bíblia Sagrada. Isso aí é Susana Schwartz, hebraísta. Vem de acará, esteril, latim, significa, tem 5 sentidos, e uma delas é interrompimento. Há 3 tipos de esterilidade. A esterilidade como juízo divino. Aí tem Deuteronômio 7, 14, tem Deuteronômio 28, 18. Você vai ver quando Deus fecha, quebra de mandamento, quebra de aliança. Aí Deus fechava o mar. E fechar o mar no Antigo Testamento, irmãs, era coisa feia, não é como hoje não. Tanto faz ter filho como não ter filho. Na Bíblia é diferente. O negócio é feio lá. Como diz o meu ex-cunhado Flávio, meu irmão faleceu, ele casou outra vez e voltou para Tatuí. Meu pai dirigiu lá em 1982. Ele disse: é bicho feio esse negócio. Bicho feio. Ter filho, aí uma das razões, maldição divina, maldição de Deus, vinha sobre as pessoas. Era comum, havia esterilidade como situações, além de juízo de Deus, uma questão genética. As 4 matriarcas, biblicamente, 3 delas, escute, era estéril. Aí você vai ver Raquel, Rebeca, Raquel, você vai perceber a esterilidade dentro da Bíblia Sagrada. E a esterilidade como questão divina. Olha aí, o problema de Ana não era nada, não era um problema ovulatório, não era um problema de doenças inflamatórias pélvicas, não era um problema de anomalia uterina, não, ela era uma mulher sadia. Escute agora, algo profético, vocês cantaram isso. Há momento que Deus interfere nos nossos sonhos, há momento que Deus interfere na nossa
fecha a porta. Diz Apocalipse que a porta que eu fecho, ninguém abre. Ninguém é um pronome definido, mas Camboriú produziu pregadores que estão abrindo porta onde Deus não mandou abrir porta. Aleluia. Respeitam a vontade perfeita de Deus. Deuteronômio 17, Crônica, capítulo 17, 1 ao 14. Davi tinha um desejo de construir uma arca onde Deus pudesse morar. A presença de Deus, Harão Rabriz, a arca do testemunho da aliança. Chamou quem? Profeta. E essa geração gosta disso, de profeta. Não gosta da Bíblia, não gosta de profeta. E o profeta que muito profetiza acaba sendo Deus. E Davi trouxe o desejo do coração, não era mau, não era maligno. Olha onde a casa de Deus, que é a presença de Deus, está habitando. Aqui debaixo de tenda de cortina, eu tenho o desejo de construir uma casa onde Deus pudesse morar. Um lugar bonito. Sabe o que o profeta diz? Faça tudo como está no teu coração, porque Deus é contigo. Dá até vontade de dar glória, né? Vamos ver, não? Deus é aquele que fala no sonho. Deus fala com o homem andando, caminhando. Oh, aleluia. Aleluia. Glória. Deus falou: Natan, você anda falando que eu não falei. Você anda pregando que eu não preguei, que eu não mandei. Você anda profetizando que eu não estou te usando. Não fale o que eu não falei. Volte lá, se retrate. E a maioria não faz isso, porque é muito feio. Não é feio, é nobre. Você está entendendo? Volte lá, se retrate. Você andou prometendo que eu não prometi. Você andou falando que eu não falei. Você andou pregando que eu não mandei. Você está entendendo? Levante a tua mão de brado de glória e vitória. Deus está no controle de tudo. A porta que Ele abre, ninguém fecha, e fecha ninguém abre. E acabou. O salmista de Jerusalém diz que Deus tem uma chave na mão. E Ele não confiou a ninguém. Não a profeta, pastor, pregador, missionário, profeta. A ninguém. Está na mão dele. É Ele que está no controle. E muitas vezes, uma luta, uma dor, um choro, um luto, ele sai para redundar-se em benefício. É como aconteceu com Ana. Se não surgia Samuel, para mudar todo aquele período histórico de Juízes, onde cada um fazia o que bem entendia. O livro de Juízes representa a atualidade de hoje. Cada um faz o que bem entende. Não há submissão, não há ordenação. Isso não é só dentro da igreja, dentro de casa. Nós estamos vivendo momentos caóticos. Eu moro no Jardim Brasil há 59 anos, na mesma casa do pai. E lá é uma bagunça, um lixo. É droga e amoreto, tudo desviado. Sensualidade enorme. E isso vem tudo para dentro da igreja. Aqui não é bagunça. A Raul Seixas tinha uma música que dizia: faz o que tu queres, ser tudo da lei. A lei que ele falava era uma lei de Alistair Crowley, que é o qual Black Sabbath cantava, Ossos Ford e Alistair Crowley eram desviados. Todo desviado dá problema, entendeu? Todo desviado, eles acham que sabem muito, você não sabe nada. O seu caminho está indo para o inferno. Volta, retorna, vem para a casa de Deus. Aqui é o lugar da bênção, aqui é o lugar da vitória. Não há mais respeito, não é? Encanto nenhum. Ana foi os sonhos interrompidos. Deus interrompe os sonhos quando Ele quer interromper. Ainda que não entendamos, tenho muita preocupação na atual situação que a família agora está vivendo. Eles me chamam para dar uma palavra, porque há muita emoção, muita comoção, muita empolgação. E a gente quer que as coisas aconteçam. Não é assim. Não funciona assim. Não funciona assim. Gostaria que fosse assim, meu irmão, mas não é. Não. Eu tenho adquirido muita experiência na obra, viagens, lidar com situações difíceis. Momento de uma delas, há muitos anos,
quando aí eu congregava no Parque Novo Mundo, o pai dirigia lá, Madureira, antiga igrejinha, onde o pastor Lino Terezinho também dirigia. E estivemos, e me chamaram para orar por uma criança, 7 anos, teve câncer, irreversível, tomou conta do corpinho, vai amanhã com esses pés, vai envelheceu. Muitas igrejas foram lá, irmãos, estaremos numa igreja de questão de ética, falaram que bem entendi, mas 2 anos depois, a criança veio a óbito, e quando estava no hospital antes de vir a óbito, eu peguei um irmão que mora agora em Itaquaquecetuba, irmão Sérgio, vamos lá para a Zona Sul, vamos lá ver a situação do hospital. Chegamos, mais de 20 pessoas, lá na sala. Olhei para a situação, fui no banheiro, chorei, voltei, e ele saiu para fora, ele chegou e disse: entra aqui, aí trouxe a notícia para nós, não tem mais jeito, o médico vai desligar os aparelhos, só Deus, só Jesus. Aquela mensagem tomou conta comigo, o choro, dor, e aquela situação. E ele virou para mim e disse: dá uma palavra aí. Eu não posso fazer isso. Eu não posso tomar assim as emoções sem nenhuma orientação de Deus, né? Sem uma orientação bíblica. Isso aconteceu para ele em casa, irmão Rosângela. 2 filhos sofriam de uma doença rara, adrenolopodistrofia, perisconeção motora. Aí, certa feita, eu encontrei na rua o Leandro, também já dorme no Senhor. O médico diagnosticou e disse: mas não tem cura, vai causar paralisia, vai perder a visão, coordenação motora, não tem jeito. Medicamento é caro, se tem carro, vem, se tem casa, é melhor dar um jeito para aquele sorrir. Monte aí uma UTI no lar, na sua casa, veja como é que fazer. E assim, aí eu encontrei uma vez na rua de viajar para Portugal, 2007, diretores, Liel, pequenininho, Luquinha, na cabeça de enfermidade, mas vai haver um transplante de medula, está chegando na Europa, e ela se alegrou, mas ela contou uma história, não deu glória, só ouça. Ela falou que estava na igreja, e um menino estava brincando, o pregador desavisado, lembra que eu falei? Olhou a criança e disse: quem é a mãe dessa criança? Ela levantou a mão. Ele disse: Deus tem uma grande obra na vida dele. Ela acreditou no quê? Na cura, no restabelecimento, na providência. Passando 7 dias mais, antes de eu viajar, recebi uma ligação no casa do pai. Não tinha redes sociais, não tinha celular. Aí alguém disse: olha, a Rosângela está no cemitério de Viraquinhos, está velando o corpo do filho dela. Eu pensei que era o maior, é o pequeno, mas não chega até ela, não abrace ela, não dê o sentimento a ela, porque ela não quer, ela está revoltada. E eu vim no cemitério, quando eu entrei, recebi a mesma advertência: não vá até ela, mas ela é minha amiga, eu vou lá. E quando eu cheguei, por que pareça, ela se levantou, ela me abraçou, ela chorou como uma mãe que pede um filho, e ela disse: esse ouvido que está gravado até hoje, ela disse: Deus mentiu para mim. Eu disse no outro ouvido dela: Deus não mentiu para você, o homem mente, mas Deus não mente. Levante a tua mão, por favor. O Espírito de Deus está nessa casa. Quem é que está entendendo isso? A graça de Deus está sobre nós. O Espírito de Deus está. Quando Deus fala, está falado. Quando Ele assina, está assinado. Quando Ele diz, está dito. Quem entendeu esse negócio está dado de glória ao nome de Jesus. Por isso que eu cano não entendia, Bernina não entendia. É os mistérios de Deus, meu. Esse me conhece desde pequenininho. É os mistérios de Deus, que é incompreensível a nossa mente humana, ao nosso entendimento, filho, que é o estudatel de sério, porque o sofrimento existe, né? Na pandemia, vocês lembram, né?
A pandemia parou tudo. Pensou que ia trazer mais respeito, reverência, mais educação. Dá um lixo às ruas. A bagunça, a balada está aí. O futebol está aí. O fanatismo está aí. Deus deixa acontecer só para ver como é que funcionam as coisas. A gente vê. Davi segundo o coração de Deus. Ei, Davi. Deus escolheu Davi por ele ser pastor de igreja. Não. Existem 5 chamados, um deles é de Davi. O chamado presciente, antes de nascer no caso de Jeremias. O segundo veio Davi. O hebraico, o Deus, Salmo 22, versículo 9. Que atá, Gori, Betém, eu arranquei você do ventre da tua mãe. Um escolhido de Deus chamado. Pastor, no ano de 83, voltei a São Paulo, saí da igreja. Fui conhecer o mundão, fui cheirar, fumar. 10 anos, tive mais de 5 mil discos de blues, jazz. Queria ir no primeiro Rock in Rio para ver o Asley, Carol May, Jacob, Willie, Yes, CDC. Eu era doidão. Aí eu fui no segundo, nos anos 90, para ver Megadeth, Judas, Guns N' Roses, etc. Eu era muito louco. Eu cheirava, fumava, bebia, acampava em Trindade, perto de Paraty, Denver, lugares ricos, nóia, cabelo cresceu. O quarto que hoje é cheio de livro, era cheio de discos, cheio de literatura, doideira pura, enfim, a fase punk, a maioria tomou na veia, morreu, e assim vai. Sex Pistols, Ramones, Vírus 27, lobotomia, etc. Um monte de coisa, doidão. Enfim, eu sumia de casa, mas a mãe orava por mim. Eu chegava de madrugada, a mãe não estava dormindo, estava orando. Ela dizia: é teu, separado teu, escolhido teu, apresentado na tua casa. Os 12 filhos o pai apresentou na casa de Deus. O lugar dele não é do mundo, está ouvindo, mãe e pai? O lugar dele não é do mundo, é na casa de Deus. Levante a tua mão, por favor. Eu continuo sentindo a graça de Deus em mim, a presença sublime e gloriosa do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Oh, a promessa de Deus, levante a tua mão, não caiu por terra. O que prometeu, ele é fiel. Não importa onde está, como está, Deus irá trazer de volta. Oh, e fará uma atalaia na mão dele, diz o Senhor. Davi tinha qualidades, 1 Samuel, capítulo 16. É uma coisa interessante, sempre tem alguém nos observando, porque Saul queria. Saul estava perturbado. Aí alguém da corte lá e disse: eis que eu conheço um homem. Olha aí, isso é interessante. Aí ele traz as qualidades da vida. Não só as qualidades, mas também aquilo que Davi tinha. Deus não escolhe pessoas erradas, não levanta pessoas erradas. Deus escolhe pessoas certas. Glória a Deus. Levanta pessoas certas. Eu era gago, pastor. Você já viu uma pregação disso? Eu era gago. É uma mensagem que eu não gosto de pregar, Jeremias, que me faz chorar. Minha mãe pegava um pé de pau, batia na cabeça e tal, que embora. E eu chorava, para. Meus irmãos me davam um tapão na costa para ver se o que ia embora, mas não resolvia. E eu vou reproduzir o que aconteceu. Quando eu voltei para a igreja, falei: eu gosto de música. Fui no Antigo Mar, comprei um violão clássico. Eu vou estudar, eu vou ser um guitarrista na igreja, vou ser um cara na igreja, eu vou tocar na igreja. Aí eu entrei numa aula, aí eu ficava no banheiro, dedilhando, tocando ali horas e horas, aprendendo essa música entrava no meu ouvido, mas não entra, porque se eu cantar o louvor, o primeiro hino da água, manda a chuva, Senhor, ele manda de volta aqui outra vez. Então eu já não canto, eu sou desafinado, mas eu tentava me aprimorar. E num certo dia, eu vou reproduzir. Deus falou comigo, Deus falou: Eliel, eu preciso falar contigo. E eu percebi de forma audível, como naquele ambiente. E eu falei: fala, Senhor. Ele falou: eu preciso de você, eu quero que você seja pregador da minha palavra. Eu disse: Senhor, tem um problema aí, eu vou reproduzir
desajuste no relacionamento. Tome cuidado. Perigosíssimos. Se não fosse a intervenção de uma mulher, Davi tinha sangue nos olhos. O período da monarquia não era brincadeira, não. Por isso que algumas coisas nos chocam no Antigo Testamento. É a forma narrativa de Deus descrever como está acontecendo. Sem engano, sem mentira, sem manipulação. Não. Ainda seja pesado, mas ele está mostrando como acontece isso. Vigarino, laça, olha aí, Novo Testamento. Por que Jesus chega ao quarto dia? Tem crente que é lixo. Existe bom cumba e macumba. Sabia disso ou não? Tem crente que pratica bom cumba, irmão. Está cheio de bom cumba. Cheio de coisa mística na igreja. É o sincretismo religioso. Exato, por isso que ninguém chamou Eliel, é difícil. Certa feita alguém me chamou à mesa, fez uma oferta de mais de 100 mil. Falou: te dou um carro novo, você tira esse palho aí do diabo. Isso aí causa má impressão quando você chega na igreja. É isso. Aí vocês comprar umas roupas legais para você. Viu? Vou preparar um sermão. Cada igreja você prega um sermão. Aquilo que eu preparar você fala. Não precisa ir dando gravatado, não, tem necessidade. E falou. Quando ele terminou, disse: tem 3 coisas aí. Ele falou: qual que é? Primeiro, você não sabe o que é eternidade. Segundo, eu não prego o que você me passa, eu prego o que o Espírito Santo me ensina a estudar. Terceiro, a minha ferramenta é inegociável. Ou não negocie o seu chamado. Diga a pessoa que está ao lado: não negocie o teu chamado, não negocie o seu ministério, não saia para ir a outro lugar. A troca de título não, fica na vocação. Aquele que te chamou é poderoso. Espírito de Deus. Eu estava em São Bernardo, preguei agora recentemente, já tem página, Ministério de São Bernardo, saudoso, esqueci o nome do pastor agora quem está presidindo era o pastor Luiz, agora é o pastor Sérgio, Campo Independente, muitos anos. Aí eu fui no domingo lá no Silvino, pastor Francisco Lourenço, ando muito. Aí fui numa das igrejas dele, Sexta Batistinha, empresa, igreja enorme, estava pregando 3 meses depois. Eu lá, desavisado, pregando, igreja grande, enorme, vai daqui lá do outro lado da rua, e lá uma irmã saiu marchando, batendo pé. Tem pregador que é assim: vamos, gente, você está agora não, espera terminar. Não precisa de profecia, mas a profecia está aqui. O cara está distorcendo o texto, mas ele falou: a profecia está aqui. É lógico que está aqui, só não está na interpretação dele. Isso é Bíblia, sem discernimento. A Bíblia trabalha com o Espírito, com os dons, que é outra coisa. Não são 9 dons, são 27 dons, em 4 dons. Dos 9 divididos em 3: dom de elocução, de poder e de revelação. E hoje nós precisamos do último, é discernimento do Espírito. Sabedoria e conhecimento do Espírito. Ela saiu marchando. Se fosse outro parado, deixa ela vir. E ela veio naquele clima glorioso. Quando Deus quer falar, aquele púlpito alto, ela veio até mim, apontou o dedo e disse: varão, homem, eu estava naquela mesa, não barganhou a minha palavra, não negociou a minha ferramenta. Deus te conhece, Deus te conhece. Eu sinto a boca dessa pessoa, eu sinto a glória de Deus aqui, eu sinto a graça de Deus aqui. Porque havia uma filosofia pitagórica, matemática do filósofo Pitágoras,
da alma para o espírito. Ou seja, até o terceiro dia eles esperavam que a alma e o corpo, e a alma e o espírito retornassem à questão do corpo, que é uma dicotomia, isso é outra coisa, e voltasse. Mas Jesus não chega nem atrasado nem adiantado, ele chega na hora certa. Jesus não é um pajé, Jesus não é um feiticeiro, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Verbo encarnado, é um Deus eterno, sublime e glorioso. Aonde ele chega, onde ninguém chega, ele vai onde ninguém vai, ele toca onde não toca. Enquanto eu falo isso agora para vocês, levanta a mão mais uma vez. Deus está visitando casa de crente aqui, Deus está visitando casa de crente aqui. Ele vai onde ninguém vai, ele vai tocar onde ninguém toca, ele vai lutar onde ninguém luta, e o nome dele será glorificado. Quem entendeu isso, declara de glória e de vitória. Abre-me over que pele atrás, Maria representa dois grupos de pessoas. Maria representa aquela que está aos pés de Jesus, ouve a ecoa, tem prazer de ouvir a palavra de Deus. Marta é aquela bem intencionada, ansiosa, inquieta, que é aquilo que eu nos falei, eu prego sobre a ansiedade, disse o carro, é a avó, chefe da triologia, da psicopatologia do sofrimento da alma, ansiedade, depressão, surdo pânico, suicídio, amnésias emocionais. As pessoas extremamente, infelizmente, corporalmente aqui, mas com a mente lá fora, não entendeu nada, nem no ambiente que está. Tem gente que é assim, ele tem conversa paralela, não entende nada. A pior coisa é falar de Deus sem querer saber quem é Ele. Jesus disse: esse povo, ele me honra com os lábios, só canta bonito, mas o coração está longe de mim. Dr. C.S. Lewis, ele fala no livro Cristianismo Puro e Simples, aquela versículo que Jesus disse, Mateus 19, pode ver, amar o teu próximo a ti mesmo. Ele diz que o problema, varão, não é o próximo, é o a ti mesmo. É o a ti mesmo que canta, mas não vive, que prega, não vive. Aquele que vem adorar, mas não vive. Aqui não é casa de show, aqui não é espetáculo, aqui não é apresentação, aqui é lugar de adoração, aqui não é passarela, aqui não é lugar de entretenimento, aqui é lugar onde a glória, a presença, a sublimidade, os relampejos do céu está presente no ambiente. Esses grupos de pessoas, na sociedade, na psicologia freudiana, e Dr. Gary Collins, que vai traduzir de 5 para 2. Pedro, Simão Pedro, dos 12, Simão tinha aquele temperamento mais agressivo. Meu pai dizia que Pedro não servia nem para ser porteiro, mas para Jesus. Olha a ótica de Deus. Não serve para nós, não serve para ele, serve. Aleluia, glória a Deus. Do grupo mais seletivo, dos 12, é o grupo mais seletivo. Pedro, Tiago e João. É aquele que tem a divina revelação. Jesus tem que dizer: olha, não foi nem a carne nem o sangue. Mateus 16. Isso aqui não vem das coisas comuns, não. Não vem de inspiração, de meditação, de reflexão, não. É uma janela que se abre no céu, na tua luz. Aleluia. E Deus te revela. Aí Jesus faz um trocadilho e diz: também digo que tu és Pedro. Pedro é Petros, é fragmento. Mas sobre essa pedra, no feminino, pedras, sobre esse rochedo, eu edifico a minha igreja. E as portas do inferno, escute,
Inferno aqui na tradição grega é Hades. Ele chama de Hades, que é um mundo inferior. Aqui no hebraico é Sheol. Existem várias traduções: sepultura, abismo. Existe o mundo temporário dos mortos, que havia uma divisão. Havia um lugar de delícia e um lugar de sofrimento. Veja que a Bíblia dá ênfase ao lugar de sofrimento e não lugar de delícia. E não lugar de delícia. Ele vai falar mais do lugar de sofrimento. Ele vai falar do rico. O rico mandava tanto aqui que quis mandar no inferno também. Tem gente que é assim, manda tanto aqui que vai querer mandar lá no inferno. No inferno você não manda não. Aí eu oro nisso. É os 3 pedidos ou 4 pedidos em lugar errado. Vai pedir para Abraão, porque Abraão também tem um servo por nome Eleazar, que Lázaro é Eleazar no hebraico. Então vai pedir a mesma coisa. Assim vai. Deixa eu ver. Hades não é construção local de igreja. Escute. Eu estou lá em Atibaia, eu estou Zacarias Bernardes. Nós finalizando a aula sobre antropologia missiológica e agora sobre eclesiologia diferente de história de igreja. E nós estamos mostrando para ele igreja universal, igreja local, igreja denominacional, igreja da casa. Quando Pedro fala isso, Jesus fala isso, quer dizer, ele não está falando de alguém abrir uma igreja e citar esse princípio. Ele está falando do mundo inferior dos mortos. A igreja crente em Cristo Jesus, eles têm outra localidade agora. Paulo chama de terceiro céu. É este lugar que a igreja vai. É o arrebatamento. E nós também acreditamos nisso. Tem uns que não acreditam, né? E tem outros que querem ficar na tribulação. Então deixa eles aqui, vamos embora. Aí você tem para terminar Cornélio, centurião da corte italiana. Hoje tem discussão, né? Hoje tem discussão vergonha nas redes sociais. Crente dentro da igreja dizendo que fique na tribulação. Outros não acreditam nem no arrebatamento. É que faculdade de estudo, infelizmente, acaba mexendo com a cabeça de alguém e tirando a simplicidade e a fé das pessoas. Aí Cornélio, escute, centurião da corte italiana. O que é isso, pastor? O que é uma corte? Quando que vai uma corte? Você tem que entender isso. Sabe que primeiro que é um processo evolutivo, progressivo do Evangelho. Porque o Espírito Santo vinha de 3 formas no Antigo Testamento. Vinha de forma esporádica, seletiva e temporária. Em Atos você tem para ficar, a inauguração da igreja, na voz profética de Jesus. Vem para ficar. Aí vem na pregação de Pedro, vem na exposição e vai pedindo dos helenistas, dos judeus helenistas, dos helenistas, agora os chamados piedosos, que também são gentios, mas fingir os gentios depois pagando. É uma ordem, pois. Da corte rapidamente. Corte, ele tem 600 homens. Ele está chamado de concubéreo e meio concubéreo. Quem é isso, pastor? Lembra que nós temos hoje, por aqui perto, quando sai da Dutra ali, nós chamamos de Curitiba, um estabelecimento da polícia militar, ficam os guardas ali, e o outro sai. Isso era comum na sociedade romana, no exército romano. E eles chamavam de 8 e meio de 4. 4 ficaram e mais 4 saíram. E um concubéreo vai dar uma síndrome. Uma síndrome não é 100 necessariamente, é de 80 a 100. E 10 síndrome dá uma cor. A cor é 600. E 610 é uma legião. Legião, eu tenho 6.000. Como você chama? Legião. Ninguém tem 6.000 demônios dentro dele. Jesus disse que é 7. 7 é terminologia completa. Você está entendendo? Nós somos um soldado, nós somos muito. Jesus quer mostrar que existem situações que exigem de nós preparação. E aqui, vou terminar. Dorcas, rapidamente, as boas obras. Dorcas deixou 3 coisas. Tem gente que morre, não deixa nada. Nós colocamos, não é porque é minha cunhada, toda a família reconhece. A Marta adora no Senhor, deixou um legado para nós de trabalho, de cuidar, significativo. E para terminar, o apóstolo Paulo. Deus abençoe, pastor. Deu meu lar.
jabazinho não. Dá pelo menos ressalva o Paulo. Quer saber do apóstolo Paulo, ligado aos pés de Gamaliel, fariseu dos fariseus, legalista. Há um cuidado que você tem que ter, só fazer essa exposição, Deus não transformou um Saulo em Paulo. Isso aí é do F. Bruce. Isso aí muitas vezes é escrito. Trabalha com isso. Isso é uma forma de identificação da tribo de Benjamim. Então eu quero mostrar o legado da descendência. Os judeus tinham muito isso. Nós não temos essas coisas. Nós não se portamos muitas vezes com descendência, família, com genealogia, de onde viemos, onde vamos. Não se portamos muito não. Nós vivemos o presente, o momento. Diz que a Bíblia está cheia de genealogia. Ninguém lê genealogia. Você para aí em Crônica, tem inúmeros capítulos cheios de nomes. Quem vai ficar lendo tudo aquilo? Então isso quer mostrar, quando a Bíblia traz isso, ela quer mostrar a genealogia desse. Deus não escolheu, vou chamar Paulo, Saulo, como queira, fazer a palavra intercambiar, ora aleatoriamente. É assim, Paulo era filósofo. Paulo tinha um cabedal muito grande. Se você pegar a história de Abraão, se você pegar aí Samuel Schuster, saber quem foi Abraão, Abraão era um inteligente, poliglota. Não é que Deus merece as pessoas simples, tem nada a ver. Alguém fala, Deus pode pegar e te levar lá para Brasília, pode, mas não funciona assim. Se você nunca leu sobre política, como Deus vai te levar bem até você nunca aprendeu inglês, Deus te joga em qualquer lugar. Uma certa feita é uma brincadeira, mas é uma verdade. O irmão ficou enchendo o saco do pastor que queria para missões, mal tinha voltado para a igreja, ou mal tinha aceitado Jesus, não tinha um ano de crente e queria ir para missões. E ele disse que teve uma visão chamada VBB, vai para comigo. E uma das aulas nossas que nós demos lá, eu levei meu amigo, Rodolfo, missionário boliviano, falou sobre o sincretismo religioso da Bolívia. Hoje mesmo eu vou passar na casa dele, tem uma literatura hispânica que eu preciso pegar. E, enfim, e o pastor disse, calma meu filho, não vai agora, espere um pouco, amadureça. E ele insistiu. O pastor ficou nervoso, disse, tá bom, vamos pagar a tua passagem, a igreja vai te ajudar. Mandaram para a Bolívia. Não durou 6 meses, o homem voltou quebrado, voltou todo rachado, voltou desanimado, voltou ferido, revoltado. Aí foi na sala do pastor, me perdoe, tá? O pastor disse, filho, eu não quis dizer aquele dia, mas BBB vai plantar batata, vai fazer alguma coisa primeiro. As pessoas veem eu pregar, pastor, mas eu já fui porteiro da igreja, já fui governador, já olhei carro, visitei inúmeras casas. Eu comecei a pregar em perto da funerária, sabe, pastor? Onde tinha matador. Eu pregava nos barraquinhos, sem desmerecer a família lá, que não tem mais, onde as pulgas pulavam em cima da Bíblia. Eu ia na minha casa, ao Parque Novo Mundo, a pé, que eu não tinha dinheiro. Eu não ia vendo o celular, eu ia com a mente, sabendo quem ia jogar. Eu ia devorando a palavra de Deus. É a palavra. Deus sabe quem escolhe, Deus sabe quem levanta, e Deus sabe quem envia. Jesus poderia ter escolhido Pedro, mas Pedro dá outra utilidade. Paulo, ele vai no 1 Coríntios capítulo 15, onde diz, versículo 33, que as má conversações com os costume, ele está citando um filósofo. Quem sabia disso? Lá em Atenas, Paulo vai citar 3 filósofos no seu discurso. Lá na Europa, ele vai citar 3 filósofos, no único versículo 17 e 28. É 3 filósofos, ele sabia o que dizia. Irmão, evangelismo é assim. Eu estou conversando com alguém, eu paro na rua, ontem mesmo, um amigo estava perto de mim. Ele falou, calma, o quê? Estou mentindo, calma. A gente acabou de tomar café, ele está bem. Está aqui, vamos fechando. Eu brinco. É comum eu sentar perto de alguém, conversar na rua. 2 coisas. Uma coisa só. Eu estava passando na Praça da Sé,
A Siriana pegou ele. Falou, se eu posso ver a tua mão? Eu falei, claro que pode. Com uma condições. Ela falou. Aí ela falou, qual? Se você deixa eu ver a sua mão. Ela falou, o senhor leu não? Eu leio não. Por que agora? Posso ler com a mão? Você deu o meu futuro e eu leio o teu presente. Pode ser? Ela ficou olhando. Me dê a sua mão. E com muito jeito eu peguei a mão dela. Sabe esses riscos aqui todo que a gente tem? Tem risco torto. Ela nem percebeu. Ah, é? Que risco é esse? É o caminho do erro, da mentira e do engano. Tem outro risco torto aqui. Ela, sério? Que risco é esse? É o caminho do choro, da dor, do engano. É o do trauma, da frustração, da ansiedade, da depressão. E aí ela começou a chorar. E quando ela terminou, disse, está faltando um risco reto que ele tem. Ela, sério, que risco é esse? É o caminho do céu, o caminho da cruz, é o caminho da glória. Você está entendendo? Deus sabe quem levanta, aquele que perseguia, perseguidor. Ele tem que sentir como é que funciona isso. Das 21 epístolas, 13 são epístola paulina. Olha aí. 9 são epístolas gerais, 4 são epístolas pastorais. Quais são as primeiras epístolas escritas? As primeiras, nossa, a Bíblia não está em ordem cronológica, mas de forma didática e sistemática. As primeiras são Tessalonicenses, entre o ano 49 a 52, que é chamada de carta escatológica. Depois a soterológica dos 52, 54 a 56, que são as cartas Corinto, uma na Macedônia, outra em Éfeso, uma em Éfeso de Macedônia, as cartas romanas, as Gálatas, que também tem outra interpretação, carta soterológica. Aí, isso é na terceira viagem, na quarta viagem, que ele chama de quê? Onde ele é preso, que ele chama de quarta viagem, nas capítulo 28, ele é quartelado em sua própria casa. Ele escreve algumas epístolas, quando Efésios, Colossenses, são escritos ao mesmo tempo. Filemão, Filipenses é carta por última, é carta em prisão, e na última, chamada de carta pastoral, essa é carta eclesiológica. Agora a carta aqui na sua prisão pastoral. Aí ele vai escrever Timóteo, sua última carta. Você diz, Lucas está comigo. Lucas é formado na faculdade de Paulo, o primeiro pai da medicina. Aí, que tipo de enfermidade Paulo tinha? Que é outra mensagem. O espinho na carne de Paulo. Como se pensa nisso? O que tem que ter um espinho? Pastor, obrigado. Posso orar para a igreja? Se coloque em pé para a gente poder sentar. Obrigado pelo convite. Deus abençoe vocês. Viu? Ali tem uns livros. Se você quiser pôr mais livros em cima do outro, pode colocar lá, tá bom? Se estiver na caixa. Obrigado. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor eterno Deus, nós oramos. Nós somos gratos a Ti, porque nos deste essa manhã abençoada, essa ajustada, essa ajudada, nos deste um momento para viver e compreender, percorrer um pouco, Senhor, da Tua palavra. Fica conosco, Senhor. Abençoa o Teu servo, abençoa o Ministério de Guarulhos, abençoa a nova presidência, pastor Igor, juntamente com a Marinas, missionária, pastora, e toda a diretoria, Senhor. Abençoa o Teu servo, é o nosso pedido, nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Pessoal, os irmãos vão estar no Senhor. Logo após eu falar aqui, eu chamo a secretária, a gente fazer meus agradecimentos aqui, porque no final a gente vai liberar. Amados, mais um ano se passa e nós aqui estamos diante do Senhor. Eu louvo a Deus por esse ano da escola dominical, por Deus ter concedido a cada um de nós estarmos aqui adorando a Deus, aprendendo do Senhor, porque eu creio todos os pastores que deram, todos os professores que deram aula aqui durante esse ano, todos se prepararam, todos
obra de Deus. Todos se esforçaram ao máximo. Alguns trabalhando à noite, outros trabalhando ao dia, dispensando um pouquinho do seu tempo para poder estudar, para dar aula aqui para nós. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero agradecer a cada professor desse ano que estiveram conosco. Que Deus possa abençoar. E que o ano que vem estaremos de volta aqui também. Tá bom? Eu quero agradecer também ao pastor Edson, que é aqui comigo. Nós trabalhamos aqui juntos. Pastor Edson está aqui. Não temos nem primeiro nem segundo, mas trabalhamos juntos. Eu comparo com quando Deus abençoava a Moisés. Quando Moisés faltou, ficou Josué no lugar de Moisés. E Deus falou para Josué: assim como eu fui com meu servo Moisés, serei contigo, Josué. Então estamos aqui trabalhando nessa posição, trabalhando para o Senhor. Agradeço também ao meu pastor por ter nos dado a oportunidade e deixado trabalhar à vontade. Isso é importante. Quando nós vemos o pastor que quer ver o bem do trabalho do Senhor, ele abre mão e dá espaço para que a gente possa trabalhar. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida da nossa pastora, por estar nos ajudando e estar conosco aí. Amém? Eu também quero agradecer também às nossas secretárias, as irmãs que trabalharam, não vou falar o nome de todas. Temos uma que está a serviço, não está podendo estar aqui com a gente, de vez em quando ela vem, mas eu quero agradecer pela vida dela. Logo em breve ela estará retornando conosco. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Quero agradecer pela classe dos irmãos, pela classe das irmãs, pela classe dos adolescentes, pela classe das crianças, dos jovens. Que Deus possa, irmãos, abençoar cada um de vocês. Que nós possamos estar aqui o ano que vem, a partir de janeiro, junto com o nosso novo trimestre, aprendendo do Senhor. Também quero agradecer a Deus pelas irmãs que trabalham por trás da cortina. Posso dizer assim? As irmãs que trabalham no nosso café, as irmãs que trabalham envolvidas em todo o trabalho da escola dominical. Sagrado, né? Trabalho sagrado. Amém. Isso mesmo, é sagrado. Que Deus possa abençoar cada uma delas. E as irmãs que trabalham no café, cortam cedo, chegam aqui, falta alguma coisa, ela sai correndo, vai trabalhar, ou para ir comprar e retornar, para que possamos servir o bom café. Amém? Amados, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos, nesse ano próximo, fazer o melhor para o Senhor. Esse ano talvez não fizemos o nosso melhor, mas fizemos o possível diante do Senhor. Né? E Ele gosta disso, que nós fazemos o nosso possível, tem mais, Ele fará por nós. Amém? Eu quero convidar aqui o pastor Edson, fazer o seu agradecimento. Não posso deixar de agradecer o pastor Eliel, o pastor Gilson, por estar conosco nessa manhã. Deus possa abençoar vocês, essa palavra gloriosa do pastor Eliel também. Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém? Pai do Senhor, novamente, irmãos. Estou aqui para agradecer novamente, irmãos. Obrigado a cada um de vocês que nos ajudaram todo esse ano. Todas as manhãs estiveram aqui fazendo bagunça, as irmãs principalmente. A bandeirinha. Eu não vou vai deixar sozinho. Eu estou sendo atacado aqui. Os motivos da bandeirinha aqui foi só uma cereja do bolo aqui na escola dominical, ajudou bastante. Nossa comunhão, nossa confraternização, está muito gostoso tudo isso. Sei que ano que vem nós vamos continuar aprendendo, vamos continuar chorando também. E vai ser bênção em nome de Jesus. Pastor Léo, muito obrigado, pastor Léo. O pastor Léo falou que perdeu alguns 18 anos atrás. Ele lembrou, irmãos, ele lembrou de alguns membros da igreja, que lembrou da Roberta, lembrou disso. Olha, que memória boa, eu não estou tentando lembrar dele até agora. Eu sou
eu sou bom de memória, quando eu lembrar a segunda te falo. Deus abençoe você, Deus abençoe o ministério. Vamos ficar esperando. Vamos agradecer também em especial a todos os professores, o pastor Osvaldo, que um domingo sim, um domingo não, tem se esforçado aqui para nos abençoar. Márcio Paz, Márcio Roberto, pastor Geraldo, posso esquecer de nenhum, irmã Zezé, Diácono William, a Ziza, a Priscila que está aqui, Priscila, obrigado a todos os militares das nossas crianças. O Felipe chega em casa cheio de tarefa, lá, ensinando todo mundo. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguém. Pastor Geraldo, né? E também a nossa secretária, a irmã Thalys, que está fazendo um excelente trabalho. E a Noemi também, que daqui a pouco vai fazer parte. Daqui a pouco ela está esquecendo, mas também está passeando. Vamos, obrigado. Escola dominical é isso, gente. Escola dominical, como o nosso pastor João costuma dizer, é um seminário teológico. Você estuda em casa, não pode. Está faltando isso aqui na igreja. Você estudar sobre revistir em casa e fazer a pergunta do professor. Colocar o professor no funil. Estuda em casa, vem aqui, vamos debater aqui, vamos aprender juntos. Já temos a próxima revista de escola dominical, está aqui, ó. Quem quiser pegar, já pode dar um nome para a gente. Próximo tema, o discípulo de Jesus Cristo. Os jovens, nós trocamos a revistinha dos jovens para o ano que vem. Era uma revistinha boa, sim, mas quem deu aula sabe, o conteúdo era muito fraco. Você tinha que pegar e colocar muito conteúdo. Trocamos a revistinha dos jovens, vamos estudar o Sermão da Montanha para o ano que vem, revista muito boa. Comprei até uma para mim também, uma revista muito boa. Sermão da Montanha. Venha, irmãos, venha, irmãs, traga os seus filhos, deixa o filho dormir em casa não. Fala para ele que tem café aqui, fala para ele que tem café aqui, café é muito bom. Traga os seus filhos para a escola dominical. Vamos fazer um culto na escola dominical gostoso, fazer cada vez melhor. Amém, meus irmãos? Amém. Lógico, eu e o irmão João aqui, se vocês tiverem algum questionamento também, nos procure. Ó, podemos, né, pastor? Podemos, a escola dominical agora pode ter assim. Vamos fazer um negócio bem gostoso. Irmãos, a escola dominical é nossa. É um culto matinal nosso. Vamos procurar melhorar isso em nome de Jesus, amém? Tirar as dúvidas, né? Tirar as dúvidas, está faltando isso, viu? Às vezes, pastor, Eu descobri que eu estou na cara de Paulo, ninguém sabe. quem quer saber, pastor? Às vezes a gente estuda, você prepara uma aula e já vem preparar para o próximo tempo. Eu quero saber que experiência, irmão. Pastor Elias, tem que voltar aqui no domingo à noite, né, pastor? No domingo à noite, pegar a casa cheia e nos abençoar para a palavra. Amém? Aí, ó, quem concorda diz amém? Eu não trabalho nas costas. Tudo isso foi em torno, como diz o Zé falou, em torno das ofertas da escola dominical. Deu para a gente fazer, deu para a gente trabalhar tranquilo, mas para o ano que vem mais mais. Tá bom? Nós, os pastores, Mais uma vez, cumprimento esse irmão com a paz do Senhor. Grato a Deus por tudo que Ele nos concedeu. Deixo sincero agradecimento a cada obreiro, a cada professor, a cada irmão, a cada irmã que tem se disponibilizado e está junto conosco na escola bíblica dominical. Você pode dizer amém? Ao pastor Deus Bril, muito obrigado. Pastor Gilson de Oliveira, muito obrigado. Por isso que eu estou abençoando a cada um dos irmãos. Quem vai levar a bandeira dos varoeiros? Todo mundo quietinho. Todas as irmãs ganham, faz silêncio, né? Todas as irmãs ganham a pena, todo mundo dá parabéns. Escolhe aí, Fábio.
visão de crente é só glória a Deus, aleluia, né? Você